Meu nome é Margarete Mari Machado, eu sou de São Paulo, eu fiz letras e direito, eu trabalhei em vários lugares, né? Trabalhei no Banco Nacional, trabalhei na Secretaria da Fazenda, trabalhei na Polícia Civil e no TRT. Meu primeiro contato com o TRT foi porque eu prestei 2 concursos. Prestei concurso para a Polícia Civil e para o TRT. Isso através do jornal. E eu tinha uma amiga minha que ela trabalhava no TRT, que fez uma faculdade comigo. Fez 1 ano de faculdade comigo, que era a Maria de Lourdes. E ela trabalhava no TRT, na sede do TRT. E aí prestei o concurso na polícia, prestei o concurso no TRT, fui chamada primeira na polícia. Aí, enquanto eu estava fazendo a academia de polícia, eles me chamaram para ser seletista no TRT. E aí eu estava ainda na academia de polícia, não quis. Aí, quando eles me nomearam, quem me avisou da nomeação foi a minha amiga Maria de Lourdes. E aí falei, bom, agora estou nomeada mesmo, já era escrivã de polícia, já estava trabalhando no DEIC e tudo e tal, mas aí fui para o TRT. Na realidade, eu troquei porque o dinheiro era maior, né? Porque eu gostava, eu sempre, de tudo que eu fiz, eu gostei de tudo que eu fiz, até hoje. Eu coloco muito amor em tudo que eu faço. Então, quando eu saí da polícia, eu saí chorando e fiquei muito triste, mas o salário era maior, né? E o trabalho era trabalho, de qualquer forma. E outra, minha mãe também queria muito que eu saísse da polícia. Ela odiava que eu trabalhava na polícia. Então, aí eu fui para o TRT e comecei na 40ª vara. Cheguei lá, eu me espantei muito, porque era muito processo. As mesas eram lotadas, você não via praticamente os funcionários. Então, eu me assustei, né? Porque estava acostumada com o meu cartório do DEIC. Né? Então, eu tinha 70 inquéritos, eu já achava que era muito. Aí chegou lá, era pilhas e pilhas e pilhas de processo em cima das mesas das pessoas. Então, eu me assustei um pouco quando eu cheguei. Ah, o dia da minha posse foi terrível. Me aprontei toda, comprei roupa nova, isso e aquilo. Vou tomar posse no TRT dia 8 de dezembro. Chego lá, dia da justiça, TRT fechado. Então, a frustração. Quando eu chego lá para tomar posse, volto para casa. Só fui tomar posse no próximo dia útil, né? Tive que voltar para casa. Tomar posse no dia da justiça. Só que ninguém me contou, né? Que era... Agora eu sei, né? Mas... Olha, na 40ª vara, a gente fazia de tudo lá, né? Então, a coisa pior que tem, a hora que a pessoa chega, é ir atender o balcão, porque você não sabe nada, né? Não entende nada do que você está fazendo, porque você acabou de chegar. Quer dizer, por isso que eu acho que hoje eu sei que não dá para você chegar e colocar uma pessoa para atender o balcão. Ela entrou, você põe ela para atender o balcão, não dá. Então, aí eu cheguei e me colocaram para atender o balcão. Aí foi uma fase muito difícil, porque eu não estava acostumada a ser tratada do jeito que o pessoal tratava o povo da Justiça do Trabalho. Eu vim da polícia, onde o povo chega lá, ele tem respeito com você. Né? Então, o meu começo na Justiça do Trabalho foi bem difícil. Pela falta de respeito que ele tinha com os funcionários, pela falta de respeito que os próprios colegas tinham com você, né? Porque você era nova e aí você vai fazer o que for. Né? Então, trabalhar de saltão, nem pensar, né? Porque atender balcão, em pé, não dava. Então, aí você muda completamente os seus hábitos. Né? E na Rio Branco, onde eu trabalhei lá na 40ª vara, era um lugar
muito terrível. Isso que eu ia perguntar. Como era esse prédio? Era uma coisa insalubre, na verdade. Porque tinha mais processo do que qualquer outra coisa. Os volumes de processo eram armazenados em locais que não dá nem para você imaginar. É que não dá para a gente... na minha mente eu tenho o antes e o depois, né? Mas a gente devia ter fotografado aquela época, quando nós mudamos, quer dizer, alguém deve ter fotografado isso, né? Depois que a gente se concentrou no Rui Barbosa. Porque a Rio Branco era uma coisa sofrível. Quando eu saí de lá e fui para a Avenida Ipiranga, eu falei, nossa, estou no céu, né? Porque pelo menos você tem espaço. Porque na Rio Branco você não tinha espaço, né? Era a sua máquina de escrever, processo aqui e o serviço. Ele é um prédio mesmo, mas só que, por exemplo, tinha ar-condicionado que não funcionava, né? E era uma coisa minúscula, porque era um espaço dividido em várias coisas, entendeu? Com várias divisórias de madeira. Né? E muita gente andando para lá e para cá, né? Só que, para você ter uma ideia, tinha volume de processo até no banheiro. Lá. No banheiro? Até no banheiro tinha. Isso pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhou lá, tinha processo até no banheiro. Volume, né, de processo até no banheiro, porque não tinha local onde guardar. Olha, naquela época, era a máquina de escrever, né? Era a máquina de escrever que você tinha que isso eu me lembro bem, datilografar as sentenças dos juízes, né? Porque os juízes não datilografavam, eles escreviam e depois a gente datilografava. E tinha juízes que, por exemplo, você datilografava e aquilo lá era em 3 vias. Você datilografava, não era digitava, era datilografava. E um errinho que você tinha, ao invés dele falar, olha, passa um branquinho aqui, ele fazia assim. Passa novamente. Aí a gente tinha que datilografar tudo de novo. Era tudo muito época da pedra lascada mesmo. Não podia errar? Não podia errar. Errou, você tá frito. Quer dizer, era uma coisa que também a mentalidade era outra, eu acho. Né? Que às vezes não tinham assim, consciência de que, por exemplo, o trabalho que você ia ter, o tempo que você ia gastar para fazer tudo novamente, você podia estar fazendo outra coisa. Né? E, na verdade, eu acho que naquela época, o serviço que você fazia, embora fosse bastante serviço, hoje o volume é muito maior do que era antes. Muito maior. Porque antes não era esse... Hoje é uma coisa que não dá para você parar. Não dá para você deixar de fazer nada. E não dá para você parar, olha, vou parar, tomar um cafezinho, ficar sossegada, porque o serviço daqui a pouco eu faço. Não dá para você fazer isso. Pelo menos o diretor de secretaria não dá para fazer. Entendeu? Porque são muitas coisas. E naquela época eu acho que o serviço era bem menos. Né? E, embora os equipamentos fossem... Nossa, se você pensar hoje na máquina de escrever, né? E no computador agora, que tudo você faz, você não precisa pá. Você conhece a máquina de escrever antiga? Então se você pensar, nossa, eu imagino assim, que se fosse o serviço daquela época, né, com a quantidade daquela época, na época de hoje, nossa, eu acho que eu, no mínimo, ia entrar, assim, em depressão, porque ia ser pouquíssima coisa para fazer. Porque eu gosto de trabalhar. Foi 7 anos de secretária datilógrafa. Eu adorei esse período. Nossa, eu gostei muito disso, que eu aprendi muito com a doutora Sônia Gendro, com o doutor Ricardo Apostólico, com o doutor Maurício Tacal, com o próprio doutor Antônio Ricardo.
o aprendizado na sala de audiência é muito grande. É uma coisa que te enriquece, né? E para eu que fui escrivã de polícia, para mim aquilo era ótimo. Só que eu tomava atitudes assim que os juízes falavam: Margarete, pela ordem. Porque imagina, quando eu via gente com cola na mão, eu já saía de trás do meu computador e já ia, mas o que significa isso? Ai, o doutor Ricardo Apostólico, ele vai, se você perguntar, ele vai lembrar disso. Mas o que significa isso? Excelência, olha a cola na mão da criatura. Era policial ali. Então, mas era uma coisa que não dava, né? Por isso que eu falo, agora o negócio, eu acho que até pelo fato da Justiça do Trabalho ter melhorado até no aspecto físico, né? Está se levando mais a sério, é que o povo está respeitando mais. Porque antes não tinha respeito. Porque você acha que é possível a pessoa ir lá, fazer um depoimento com cola na mão, o advogado deixar isso acontecer? Absurdo. Então, isso não passava impune por mim. Quando ele estava instruindo também as testemunhas na porta da sala, eu já falava: tem escritório para quê? Aqui não vai poder. Né? E é isso que os juízes falavam: Margarete, mas você vai muito a fundo no negócio, mas tem que ir. Né? Tem que ir. Eu fui secretária datilógrafa na Avenida Ipiranga todo o tempo. Esses 7 anos foi todos na quinta vara. Só passei para a primeira vara. Quando eu passei para a primeira vara, já passei quando o prédio da Ipiranga foi interditado. Porque você soube que o prédio da Ipiranga foi interditado. Como foi? Ai, foi uma tristeza. Chegamos lá um dia para trabalhar, estou lá eu ajeitando meus processinhos para a audiência do dia. Larga tudo do jeito que estiver. Pega a sua bolsa e todo mundo para fora do prédio. Está interditado. Não deram tempo da gente arrumar nada. E eu já fiquei desesperada, né? Porque os meus processos são meus filhinhos. Então, eu falei: meu Deus, eu vou largar tudo aqui assim, né? E larga tudo do jeito que está. Foi interditado pelo Ministério Público, né? Viu? E aí saiu todo mundo e ficamos do dia 19 de outubro, ficou interditado, de 99 até... Ai, era tudo tão fresco na minha cabeça, agora eu não lembro. Sei que até 2000 ele ficou interditado. Ficou interditado, tiveram que... Porque não tinha segurança, não tinha escada contra incêndio, não tinha nada. Né? E embora o prédio fosse amplo, tudo e tal, né? Ele não tinha segurança. Né? Tinha uma única escada para o que fosse. Se estivesse pegando fogo, se não tivesse, então fechou. Aí fechou e só reabriu no ano seguinte. Né? Enquanto isso, os funcionários, que nem os diretores, ficaram cada um nas suas casas. Agora, os funcionários, eles foram distribuídos em outros prédios, para trabalhar em outras varas. E eu fui trabalhar na 63, nessa época. Aí fiquei lá na 63, até desinterditar o prédio, quer dizer, desinterditar não, né? Porque, no final das contas, o que eles fizeram? Quando chegou em janeiro de 2000, eles pegaram e colocaram a gente ali na Santa Ifigênia. Era o prédio que funcionava outras varas também. Aí eles pegaram e juntaram 6 varas num espaço.
Então, ficou a primeira vara aqui, a quinta lá, a terceira ficou aqui, mas era tudo no mesmo espaço. Mas eu achei que foi aquilo lá, embora fosse uma coisa assim que você fala, ai meu Deus do céu, parece uma favelinha, né? Mas foi uma troca de experiências, sabe? Que eu acho que foi a melhor da minha vida. Que aí, quando nós fomos para lá, eu estava na quinta vara. Então, eu fiquei no cantinho de lá, né? Fiquei no cantinho de lá, ficou eu, a secretária, que era a secretária datilógrafa, a nossa diretora, né? Que na época era Socorro, e então, e a assistente. Então, eu fiquei, a gente ficou lá, ia lá na Ipiranga, pegava os processos e trazia para cá para tocar eles, porque o que a gente teve que fazer? Teve que colocar de novo todos os processos em pauta, isso e aquilo, com a previsão da abertura futura. E aí foi nessa época que o doutor Antônio Ricardo me chamou para ser diretora dele. Eu, a secretária datilógrafa, sem experiência nenhuma. Eu até chorei. Falei, não, olha, enumerei pessoas lá. Não, tem fulano, ciclano, beltrano. Ele falou, não quero, eu quero você. Aí, passei daquele cantinho de lá para o cantinho de cá. Só que com a responsabilidade quadruplicada. Porque, primeiro, que eu não sabia, conhecia de processo, mas tocar o processo, despachar, sem ser processo da fase de conhecimento, porque os processos da audiência eu despachava, agora, sem ser da fase de conhecimento, não sabia. Mas ele sentou comigo, eu ia trabalhar sábados, domingos e feriados. Sim, porque eu fui escrivã de polícia. Para você fazer um inquérito, você tem que pegar o negócio do começo, desde a portaria de abertura, e fazer um roteirinho do que você fez e o que você vai ter que fazer. Então eu falei, com o processo não pode ser diferente. Então aí eu fui para aprender, vamos colocar o negócio para frente. Aí, naquele pedacinho lá, nessa época, o que a gente fazia? A pessoa aí, a gente atendia o público das 8 da manhã até as 10 da manhã. Então, ele chegava, ele pedia o processo, né? Aí, o processo não estava lá, o processo estava lá no prédio da Ipiranga, a gente estava lá na Santa Efigênia. Ele pediu o processo, aí, daqui 5 dias o senhor volta. Aí a gente ia lá, tentava achar o processo, porque ninguém tem noção da bagunça que era. Uma pessoa que tirou fotografia do antes e depois foi a doutora Patrícia Madeira, que agora está na 36ª vara. Ela tirou foto do antes e do depois. Eu não tive enfim, não tirei. A primeira vez que eu entrei no pé da Ipiranga depois, para pegar processo, quem foi começar a fazer a reforma, não quis nem saber, pisou em cima de processo, tinha marca da bota das criaturas em cima dos processos. Tinha em cima dos filhinhos, os filhinhos estavam todos, meus novos filhos, né? Estavam todos pisoteados. Então, até que você achava o processo, para levar lá, para você estudar, né, ver o que afinal de contas, que a criatura abominável queria, vai ver, não era nada de tão importante, porque a gente só atendia das 8 às 10 os casos urgentes. Só que tinha gente que, é lógico, ali todo processo é uma vida. E todos são urgentes. Não é o dele, o daquele, não, todo mundo é urgente. É lógico, tem as coisas de maior urgência? Tem, mas só para olhar o processo não pode ser, não podia. Então, para matar a saudade, só depois que desinterditar o prédio. Antes disso não vai ser possível.
Aí nós ficamos nessa vida até o prédio desinterditar. Quando eles liberaram o prédio para a gente ir para lá, nós tivemos que colocar luvas, máscaras, tênis, bermuda e bastante gelol. Porque nós tivemos que colocar a vara inteirinha abaixo para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Inteira. Aqueles livros de registro de reclamação, eles não tiveram o menor cuidado, porque aquilo tudo é história. Né? Aquilo tudo é a história do TRT. Principalmente os livros de registro, porque os livros de registro eles são... não vai ter, não tem mais nada mais físico. É aquele registro mesmo, ó, reclamação, com a mãozinha, né? Reclamação, abriu tal data. Né? Não é que nem o processo. Né? Então, aquilo lá eles não tiveram o menor cuidado, dava até dó. Né? E, por exemplo, se a gente quisesse colocar alguma coisa a mais naquilo, e principalmente que na primeira vara, eles usavam aqueles livros para fazer radar nos processos antigos. Então, por exemplo, o processo foi lá para fazer ofício. Então, ao invés de eles marcarem fichinha, eles marcavam naquele livro lá, fazendo ofício, encaminhando para o TRT. Entendeu? Então, aquilo era uma preciosidade, mas muito velhinha. Muito. Tanto é que agora eles levaram para o patrimônio histórico. Né? Os livros foram levados. Mas para a gente começar a pôr o negócio para frente depois da interdição, foi muito trabalho. Foi muito trabalho, muita rinite tacada, muito gelol, porque para carregar, mas aí conseguimos. Quando nós voltamos para lá, a hora que reabriu, a gente reabriu bem em ordem mesmo. Comprei um armário para guardar aquelas relíquias que ficaram lá na primeira vara até algum tempo atrás. Guardamos, e quando foi na época que nós fomos mudar, aquilo lá também tinha que ter um cuidado especial, né? Que nós conseguimos ter. Quando eu era secretária da datilógrafa, foram várias situações, né? Porque a sala de audiência é uma escola e é um parque de diversão. Tem de tudo, né? E teve gente que entrou armado lá, sabe? Criatura que foi depor com segurança dele lá, com revólver de tudo. Né? Teve situações assim, sabe, inusitadas. Aí teve uma vez que, olha, o depoimento, a reclamação era contra aquela empresa que fazia aquele evento das estradas. Ai, não vou lembrar direito agora. Só que eram 3 empresas que faziam esses eventos. A respeito de acidentes, né, e tal. E 3 reclamantes contra as 3 reclamadas. E todo mundo ia depor. Todo mundo ia depor e todo mundo ia ter testemunhas, cada um com os 3 de cada um. E aí, depois de 1 milhão de depoimentos, eu perdi o texto. Eu dei algum comando no computador e o texto ficou oculto. Aí ficou oculto, falei, vou tentar imprimir. Não conseguia. Doutor Ricardo Apostólico tendo uma coisa, né? Eu falei, Margarete, mas... Porque, gente, já tinha
1 milhão de depoimentos ali, não sei quantas laudas. Aí chama o povo do CPD. Aí o povo do CPD chegou lá, uma criatura bem calma. Não, vamos ver como vamos resolver. Ai, fiquei louca. Enlouqueci naquele momento. Falei, o quê? Como vamos ver? Todo mundo aqui esperando o negócio, como vamos ver como resolver? Se você entende, você já tem que resolver na mesma hora. Eu que não entendo, posso levar horas. Você que entende, tem que resolver na mesma hora. Aí ele já olhou assim para mim, o doutor Ricardo olhou para mim, né, e tal. Falei, doutor Ricardo, vamos fazer o seguinte, pede para todo mundo voltar amanhã, porque se eu esculhambei isso aqui, eu vou resolver. Aí ele prontamente falou para todo mundo voltar no dia seguinte para assinar o termo de audiência. E aí esse foi o pior pedaço. De secretário da Xiloga foi o pior pedaço. Teve coisas engraçadas, né? Mas essa foi uma tristeza. E conseguiu recuperar? Conseguiu. Graças a Deus, conseguiu. Mas era só um comando, que quem é de informática vai saber como resolver. Eu não sabia o que eu tinha apertado e tinha dado a esculhambação da coisa, né? Mas graças a Deus consegui resolver. Deu certo. Deu certo. Da Ipiranga já foi para o Rui Barbosa. E como é que foi esse Da quinta eu fui para a primeira, né? E aí da primeira já fui para a primeira, mas lá no Fórum Rui Barbosa. Mas lá na primeira, como diretora, nossa, teve uma passagem que eu vou ser obrigada a contar. Ainda bem. A Dona Maria teve um processo na nossa vara. A Dona Maria estava assistida pelo sindicato. O sindicato, a Dona Maria teve a improcedência na reclamação dela. Esta Dona Maria, quando teve a improcedência na reclamação dela, ela foi atrás da advogada. A advogada falou, ó, eu lamento, perdeu, né, e tal, não sei o que tem, tudo bem, a gente vai recorrer, mas, né, vai recorrer, mas acho que não tem muito o que fazer. Só que a Dona Maria, ela falou que ela tinha todos os santos a favor dela e que jamais ela iria perder aquilo lá. Você acredita que o processo dela subiu e a Dona Maria ganhou uma verba lá? Uma verba, era uma única verba, ganhou. Quando esse processo desceu, esta Dona Maria foi lá na minha vara. Eu quero o meu dinheiro. Mas o processo dela não tinha baixado o tribunal ainda. Eu ganhei, então eu quero meu dinheiro. Dona Maria, o seu processo não baixou, mas assim que baixar, a gente vai verificar se a senhora tem direito de receber isso mesmo. Quando o processo da Dona Maria chegou, porque ela ia fazer escândalo todo dia na nossa porta, vamos já resolver, nossa, é só isso aqui que tem que pagar, já vamos fazer a citação, já vamos mandar pagar logo de uma vez, né, e tal, não sei o que tem. Aí mandamos a reclamada pagar. A reclamada não pagou. Fizemos o bacen, isso e aquilo, vamos pôr esse processo para frente. O dinheiro veio e vamos mandar fazer um alvará já para pagar a Dona Maria. Só que o negócio não é bem assim, né? O dinheiro tem que chegar, a gente tem que fazer alvará, isso e aquilo tudo. Eu falei, Dona Maria, só pode ficar sossegada que quando o dinheiro chegar, vai ser liberado. A Dona Maria volta um dia lá que eu estava almoçando. E o dinheiro já tinha chegado. A gente já tinha até feito o alvará, né, para ela ir retirar no banco. Não, mas eu quero falar com a Margarete. Não, mas ela não está aqui. A senhora volta depois. Essa Dona Maria me tira uma facona deste tamanho de dentro da bolsa. Todo mundo... O nosso balcão ficou vazio na mesma da hora. Na mesma da hora o balcão ficou vazio. Aí a Dagmar, que é minha assistente, já chamou segurança, né? Já levaram ela para a salinha da segurança, tudo, né? E ficou aí esperando eu chegar. Aí a hora que eu cheguei, eu falei,
vamos fazer esse alvará logo de uma vez, vamos levar no banco, vamos falar para o banco pagar logo essa mulher, porque aí chamamos o doutor Ricardo, porque ela não queria só aquilo. Quando falamos que era só aquilo que ela tinha para receber, ela também não queria só aquilo. Aí chamamos o doutor Ricardo, ela sentou, o doutor Ricardo explicou, lá. E aí ela entendeu mais ou menos. Fizemos o alvará. Eu fui lá no banco, falei, pelo amor de Deus, não me espere um segundo, pague esta mulher. Para, pelo amor de Deus, ela nunca mais voltar. Mas aí agora, toda vez que a gente fala, meu Deus, o balcão está cheio, chama a Dona Maria lá. Chama a Dona Maria que ela vai resolver isso aí. Então, eu sei que um dos episódios, né, foi esse. Quando o Zezé de Camargo e Luciano foram na vara. Gente, o prédio quase veio abaixo. Nós tivemos que fazer um trabalho. E veja bem, a Avenida Ipiranga foi interditada, por quê? Porque não tinha segurança, né? O negócio, não tinha como você fugir. Então, eles tiveram que entrar praticamente, não sei quantas horas antes da audiência, que o advogado ligou, doutora, posso ir antes? Então, não, pode ir antes. Tem que vir antes, vem disfarçado de peruca, qualquer coisa, porque isso aqui não teve jeito. Eles vieram no disfarce, tudo antes, encheu aquela primeira vara. Encheu, não tinha, lotou. No dia da audiência dos dois, lotou aquilo. Eu falei, gente, eu estou parecendo aqui leão de chácara, porque deixei eles no gabinete do juiz, né, enquanto não chegava a audiência deles, porque fizeram uma romaria no gabinete. E aí eu falava, gente, mas espera um pouquinho, o povo tem que trabalhar, mas os colegas, você não vai deixar o colega ver? Entra um pouquinho. Eu fiquei o leão de chácara da porta, né? Enquanto não terminou a audiência, enquanto eles não foram embora, aquela primeira vara foi o maior sucesso aquele dia. Lá, né, lá na Ipiranga, eu acho que foi o único famoso que foi. Não foi o único famoso. Foi o Eli Correia também. Teve uma audiência lá. Eu acho assim que lembro assim de gente famosa, acho que só eles dois. Na nossa agora, lá no Rui Barbosa, foi só o Sérgio Reis. Sabe que foi mais tranquilo, porque é assim, né? O local agora é bem maior, né? Entendeu? Então, por exemplo, quando vai um famoso, né? Eu acho que agora é mais difícil a gente saber do que antes, porque, por exemplo, lá no prédio tinha quantas varas? Então, se ia, só tinha um elevador, só tinha uma escada, quer dizer, não tinha como não saber. Né? Agora lá não, lá tem entrada por dentro, tem, né? Agora não tem como saber muito dos famosos que vão, a gente só fica sabendo depois que já foram, né? E o Sérgio Reis não deu tumulto na nossa vara. A mudança para o prédio novo foi uma odisseia. Por quê? Porque nós tivemos que fazer tudo. A única coisa que nos foi fornecida foi o caminhão e quem carregasse o processo. Então, até o processo de como fazer, fomos nós que tivemos que idealizar. Então, como nós fomos os primeiros, as 3 primeiras varas, foram as 3 primeiras a sair da Ipiranga para ir para o Rui Barbosa. Então, nós tivemos que dar o know-how para o resto. Então, como empacotar, como organizar para sair dali e depois chegar no Rui Barbosa, né? Então, a minha vara ficou sendo a vara cor-de-rosa, e o doutor Ricardo falava assim, olha, Margarete, mas fala a verdade, né? Não podia ter colocado um papelzinho azul? Porque eu comprei papel cor-de-rosa para identificar todos os pacotes da minha mudança. Todos os pacotes. Agora, os livros foi importante,
porque os livros eu fiquei com medo, né? E aí eu fiquei pensando como é que a gente ia fazer para empacotar aqueles livros, porque aqueles livros eles iam desintegrar a qualquer momento. Mas aí eu dei tanta sorte que a gente tinha mandado prender uma gerente do banco, porque a gente tinha falado para ela mandar um dinheiro para a gente e ela não tinha mandado. Então, ela era fiel depositária, mandamos intimação e ninguém falou nada, o Unibanco não falou nada para nós, que tinha mandado o dinheiro, se não tinha mandado o dinheiro, então mandamos prender. Mandamos prender e o mandado foi para a rua enquanto o prédio fechou, porque o prédio fechou no dia 8 de abril, para a gente fazer a mudança. Aí, quando chegou o mandado de prisão para a gerente, o Unibanco mandou bater na nossa porta, mesmo fechada lá. Então, a advogada foi lá para pedir, pelo amor de Deus, chegou lá, comprovou que já tinha transferido dinheiro e tal, isso e aquilo. Então, a gente tinha que expedir um contramandado de prisão. Aí, ela, toda agradecida, falou, eu vou mandar umas caixas para vocês, pelo menos minimizar a mudança de vocês. Foi aonde a gente colocou os nossos livros velhinhos, a nossa relíquia, que agora está no patrimônio histórico, dentro das caixas que o Unibanco mandou para a gente poder fazer a mudança. Agora, de resto, a gente amarrou tudo. O doutor Ricardo ensinou todo mundo como é que fazia pacote, porque ele sabia fazer pacote muito bem, o meu juiz. Ensinou todo mundo a fazer pacote, fizemos todos os pacotes, fizemos toda a mudança no braço. E isso não fui só eu, foi privilégio meu, todo mundo fez. Todo mundo fez assim. Então, todos os funcionários podem falar que eles foram os responsáveis pela mudança para o Rui Barbosa. Todos eles têm mérito, né? Tem mérito quem colocou o prédio em funcionamento, claro, né? Que para nós, eu acho que a condição de trabalho, evidentemente, que agora eu vou colocar entre aspas, né? Para quem não tinha muito processo, para a vara que não tinha muito processo, ficou muito melhor, né? Agora, quem veio de outros prédios com muito processo, principalmente tendo saído da Ipiranga, amargou. Amargou muito porque o local é muito pequeno, né? Por isso que a implantação do PJE vai ser hiper mega importante. Porque daqui a pouco não vai ter mais local para você guardar processo. Então, foi assim uma odisseia mesmo, porque a gente teve que fazer mudança à noite, ficar a madrugada toda fazendo mudança, né? Porque eles colocaram tudo dentro do caminhão, nós fomos da Ipiranga para o Rui Barbosa, chegou lá, a gente tinha que esperar eles tirarem do caminhão para a gente recepcionar os processos, colocá-los num lugar para que a turma seguinte, porque a gente dividiu em duas turmas na vara. Então, tantos funcionários fizeram a mudança de noite e os outros vão colocar os processos em ordem de dia. Então, e foi assim, 3 varas foram colocadas dentro de um mesmo caminhão. Então, por exemplo, a minha vara foi a primeira a ser colocada dentro do caminhão, meus processos. Logo, foi a última a sair de dentro do caminhão. Então, nós começamos a mudança 8 horas da noite e terminamos 7 horas da manhã. Até que eles tiraram tudo, até que eu não vi nenhum pacote cor-de-rosa voando por lá, né? Colocamos tudo dentro da sala de audiência e da antessala de audiência para o pessoal, no dia seguinte, colocar em ordem. Comemos pizza durante a noite, que o assessor da doutora Pellegrina
mandou comprar porque tínhamos que esperar, né? Porque nós fomos os últimos. Fomos os primeiros a entrar e depois os últimos a sair. Então, até que esperamos os nossos pacotes chegar, comemos pizza, tomamos Coca-Cola, jogamos um pouco de conversa fora, mas depois foi mais um pouquinho de trabalho braçal. E aí depois só organizar, né? E como a gente, graças a Deus, não tinha muito processo, como a gente também organizou tudo muito direitinho, né? Então, era só tirar do pacote e colocar nos devidos lugares, definir onde é que vai ficar. Mas, em termos de ambiente de trabalho, não tem nem comparação. Não tem nem comparação nem com a Avenida Ipiranga, que era um lugar bem amplo, né? Porque lá já era uma situação insalubre que você não tinha lugar nem para você comer, né? Tinha você fazia um puxadinho atrás do armário, né? Para você, colocava uma mesinha para você esquentar uma marmita, alguma coisa, não tinha micro-ondas, era um marmiteiro mesmo, né? Então, a instalação hoje não tem nem comparação com a de antes, que foi sofrível. Olha, eu tive o primeiro contato com o prédio, era um sonho, era uma maquete que tinha na Rio Branco. Uma maquetezinha que tinha na Avenida Rio Branco. Eu acho que nenhum outro prédio tinha, só tinha lá. Então, assim, era um sonho que eu falava, isso não vai acontecer nunca, né? Entendeu? Isso não vai, esse negócio não vai ficar pronto, esse negócio não vai acontecer nunca. Quer dizer, eu entrei em 89. E aí era uma coisa que, para mim, eu falava, mas até eu aposentar, esse prédio não ficou pronto. Quer dizer, quando começou o escândalo, porque até então ninguém nem comentava muito do prédio. Só estava a maquete lá e ninguém falava muito. Ninguém nem comentava nada. Aí, quando teve o escândalo, é que aí que todo mundo começou, né? Aí que a gente tomou conhecimento de como, pelo menos eu, de como é que estava o negócio da obra, né? Quer dizer, quando aconteceu o escândalo, aí que eu falei, agora não acontece mais nada. Agora é que a gente eu vou aposentar no prédio da Ipiranga mesmo, né, e tal. Entendeu? O que eu falei quando inaugurou, né? Que perguntaram, eu falei, é um sonho que era aquela maquete lá, agora é isso aqui. Que eu nem achei em nenhum dia que o negócio fosse realizar mesmo. Mesmo um pouquinho antes, né? Quando falaram, não, a gente vai mudar, mas como vai mudar? Como assim vai mudar? Não tô achando que vai mudar. Até a última hora, eu não acreditava muito. Porque eu falei, gente, fazer mudança é uma coisa terrível, porque eu já fiz, né? Arrumar a casa, que nem, por exemplo, como a gente arrumou a Avenida Ipiranga depois da interdição, foi uma coisa, tudo que eu penso hoje, né? Nossa, como é que nós conseguimos colocar tudo em ordem na Ipiranga? Nossa, como é que nós conseguimos fazer aquela mudança com toda aquela dificuldade para o Rui Barbosa? Mas nós conseguimos, é que a gente é brasileiro, né? Não desiste, persevera e é isso aí. Aquele escândalo, eu acho que fez muito mal para todo mundo, né? E eu acho que, assim, a gente tem que ter orgulho da instituição onde a gente trabalha, né? Eu acho que você não... pelo menos eu sou assim, né? Eu não gosto, eu não vou fazer, por mais que eu precise. Eu gosto do tribunal. Eu fiquei
aquilo foi uma coisa que depois, muito negativamente, eu acho que para todo mundo. Para mim, o que eu senti a hora que eles falavam, e até hoje eles falam, né? O prédio do Lalau, eu brigo. Aquele prédio não é o prédio do Lalau, aquele prédio é o prédio da Justiça do Trabalho, onde se faz justiça para trabalhador e empregador. Se faz a justiça. Então, eu ficava muito brava, e ainda fico quando falo. Só que, para quem já tinha aquele conceito, né, já vivia naquele ambiente, de que você tinha que comprar a sua caneta, você tinha que comprar o seu armário, a sua cadeira, vivia naquelas condições insalubres daqueles prédios. E tem um escândalo desse tamanho, sabe, em desfavor da gente, quer dizer, sabe, mas graças a Deus eu penso assim, ele não é a instituição, entendeu? A instituição é maior que isso. Existem, da mesma maneira como existem em todo lugar, existem pessoas de má índole, existem pessoas de boa índole que tentaram resgatar, né, e acho que proporcionar para os funcionários, né, e para os jurisdicionados uma coisa melhor do que aquilo. Olha, você sabe que eu tenho que... todo dia eu agradeço para o Dr. Ricardo, que foi ele que acreditou em mim, né? Que me nomeou, né? E me ensinou tudo que eu sei de ser diretora, é ele que me ensinou. Né? É lógico que eu tive o meu mérito porque eu me esforcei. Né? E eu acho assim, que tudo que foi feito em prol de melhorar o desenvolvimento do trabalho, eu acho que as pessoas elas não têm noção de que, por exemplo, para chegar no PJE hoje, o SUAP, que foi o desenho do processo que foi feito, que seria mesmo o sistema unificado do processo eletrônico, ele foi muito suado, foi uma coisa que a gente, não fui só eu, né? A gente fez um trabalho com a Getúlio Vargas, várias outras pessoas fizeram parte desse planejamento, que deram todo o seu sangue, na verdade, entendeu? Em detrimento da sua própria saúde, tudo, a gente saía daqui 7 horas da manhã de São Paulo para ir lá para Campinas, fazer desenho de processo, e todo mundo, isso aí era sem prejuízo do que você tinha que fazer. Entendeu? Você ia lá para melhorar a vida de todo mundo, você entendeu? Mas só que o seu serviço você tinha que voltar e fazer. Não importa se você era um dia lá, aí era sábados e sábados trabalhando aqui. Entendeu? Quer dizer, o que tem agora do PJE, que agora também a gente está nessa comissão ajudando essa implantação, que eu espero que, lógico, que vai dar certo, né? Só que com muito sacrifício, né? E eu acho que isso a hora que a gente não tiver mais nenhum nichozinho de processo físico, né? Para a gente olhar, porque eu acho que aquela montanha de coisas, aquilo que eu falei, o dia quando eu cheguei, eram aquelas pilhas e você não via funcionário, você só via processo. Quer dizer, você chegar e não ver isso mais, vai ser até um bálsamo para a gente trabalhar. Né? Porque eu acho que aquele volume, ele é até uma coisa negativa, né, para você desenvolver o seu serviço, né? Então eu acho que tudo que eu fiz, as comissões que eu participei, foi sem prejuízo de todo o meu serviço, mas eu fiz com muito carinho.
Eu fiz com muita dedicação e todo mundo que participou também, eu tenho certeza que participou com muita dedicação, querendo que o tribunal melhore, querendo que a prestação jurisdicional seja melhor e, consequentemente, o nosso trabalho melhor, né? Desenvolva, deslancha. A primeira instância, ela, nossa, sempre foi muito relegada ao 15º plano, né? Todo mundo acha que a gente, na primeira instância, a gente tem que resolver o que o mundo não resolve, joga lá na Secretaria da Vara que a Vara vai ter que resolver. Só que acontece que é assim, se não tiver ninguém para falar, porque acho que vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que a minha língua é grande, né? E se não tiver ninguém para falar, para dar um grito, para falar, meu, isso não dá para ser desse jeito, se todo mundo ficar quietinho, o serviço vai indo para a gente e uma hora não vai sair. Então, se você quer que saia, o negócio a administração tem que enxergar. Mas para você fazer a administração enxergar, você tem que fazer o quê? Você tem que falar. Né? Então, todas as mudanças que tiveram foi a partir do momento em que a primeira instância começou a falar para o pessoal da administração, olha, isso não dá para ser assim. Isso tem que ser desse jeito, porque desse jeito não dá para ser. Entendeu? Então, toda a mudança que teve foi pura e simplesmente depois da comunicação. Certo? Da comunicação. Ó, não dá para ser assim. Não dá para eu abaixar a cabeça e falar para você, eu vou fazer assim. Então, é assim, não é nem rebeldia. É você simplesmente falar, não é possível. Né? E a primeira instância se uniu mais, né? Eu acho que porque tem muita vaidade assim, né? Então eu acho que não tem porque eu fiz isso, não. Vamos todos fazer juntos, porque que nem minha mãe fala, né? O monte de graveto é mais difícil de quebrar, né? Então um só não vai conseguir, né? Vai quebrar. Então, se todo mundo porque todo mundo começou a se unir. Então, a gente começou a fazer mais reuniões, né? Eu acho que aquela reunião de grupo de diretores, é que nem eu falei para você, a fase que a gente ficou interditado foi aquela troca de experiência, foi uma coisa, para mim, foi sensacional, porque naquele tempinho, eu peguei um know-how que eu nem imaginava ter. Eu comecei a ser diretora naquele dia. Aquele tempo foi uma troca muito legal. Uma troca muito legal. Então, é por isso que eu falo, a primeira instância, ela tem que se unir cada vez mais e é só assim que a gente vai conseguir mudar. Sabe? A maneira de despachar, a maneira de tocar o processo, cada um tem o seu, mas a forma de você desenvolver o negócio nossa, é uma coisa, desde que eu estou lá, que nem antes, só o diretor e o assistente diretor que despachavam. Agora, todo mundo despacha, todo mundo faz tudo. Eu tenho um orgulho da minha vara por causa disso, porque lá todo mundo faz tudo. E eles gostam de fazer tudo, né? E é lógico, não vou falar para você que não tem gente, estou trabalhando porque eu preciso de dinheiro. Sim, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro também, só que eu gosto daquilo que eu faço. O juiz do trabalho, desde que eu entrei na justiça do trabalho, a mentalidade mudou 300%. Até no modo de lidar com as pessoas, até de lidar com os funcionários. Né? Que nem agora, como eles
pararam de, sabe, de dizer, não, falar que a justiça do trabalho é paternalista. Mas isso eu já comecei a notar desde que eu era secretária datilógrafa. Então, um juiz mais velho, ele tinha essa mentalidade. Quando foram chegando os juízes novos, a mentalidade mudou. Mas já mudou desde aquela época que eu era secretária datilógrafa. Né? O juiz, quanto mais novo ele era, mais ele tinha aquele espírito de fazer justiça mesmo. Não é porque você é empregado, que é empregador, que você vai ter que pagar. Se você não deve, não deve. Entendeu? Não deve, não deve. Vamos fazer a prova, vamos... Né? Então, daquela época, quando você pegava uns juízes mais antigos, você via que ele já era mais, né? Mais a favor do empregado, que o empregado era o coitadinho. Não, hoje em dia não tem isso. Desde aquela época já começou e agora não tem mesmo. Agora, principalmente com os juízes mais novos. Eles querem... tem uns que têm aquela sede de justiça, assim, que você fala, nossa, meu Deus do céu, né? Não vai fazer um acordo porque acha que o outro não tem que pagar. Nem vai forçar o negócio. Então, a mentalidade deles vem mudando desde quando eu era secretária datilógrafa. Então, agora não tenho esse negócio. O juiz de trabalho não é paternalista. As novas competências, eu acreditei, né, naquele momento, e eu acho que como todo mundo, que o trabalho iria aumentar, então foi um desespero. Mas as novas competências que vieram, elas não... O impacto, eu acho que não foi tão grande. Vieram mais processos. Só que, ao longo dos anos, o negócio diluiu. Eu acho que foi mais um susto. De que aí vieram todos aqueles processos que já estavam em andamento, em outras justiças, né? Então, o impacto daquilo, para nós, é lógico, era um aumento de serviço. Só que, pelo menos, posso dizer, né, pelo menos na minha vara, que é lógico, eu acho que deve ter acontecido isso com todo mundo. A hora que começou a chegar, quer dizer, aquilo era uma coisa estranha para você, te assusta, porque todo novo assusta. É que nem o PJE agora. Entendeu? Todo novo assusta. Então, as novas competências também assustaram. Tanto no aumento de serviço, né, como o fato de que agora eu vou ter que estudar para fazer isso. Estudar você tem que estudar sempre, porque senão você não vai para frente. Né? Resolver, você tem que resolver. Isso aí é só mais um trabalho. No começo assustou e agora ninguém nem fala mais disso. No começo foi um Deus nos acuda. Mas eu acho que só foi mais o susto também, porque também não foi todo esse... Mais um trabalho. Olha, teve o processo 666 de 88 do seu João Bosco, que era um processo que ele tinha contra o Banco do Brasil. Pense que o processo durou de 88 até 2011. Aquela criatura virou amigo. Ele tinha um problema no coração, seu João Bosco. E como o Banco do Brasil não pagava o negócio direito para ele, não pagava, o processo foi eternizando, né? Ele sempre tinha diferença para receber. Né? Então, ele virou, aquele processo foi um processo que eu, depois que arquivou, eu quase dei uma festa, né? Porque a mulher virou minha amiga, ele virou meu amigo, mas o coitadinho, ele, graças a Deus, recebeu antes de... Né? Esse processo foi um processo que me marcou bastante, porque eu ligava para o Banco do Brasil que eles tinham que comprovar
o imposto de renda que eles tinham que reter, né, na fonte dele, e eles não... O homem caiu na malha fina não sei quantos anos, o coitado. Então, eu ficava com dó, porque ele, com aquele... fez ponte, tudo. Então, eu ligava para o banco e falava assim, olha, é um processo cabalístico, o 666 de 88, dá para resolver o problema? Esse foi um que me marcou bastante. Mas que, graças a Deus, agora acabou. Já foi por arquivo. O TRT da segunda região é o maior do país, né? Então, eu acho que ele tinha que fazer mais jurisprudência, na verdade. Só que, do que você vê, pelo menos do que você vê os juízes falarem, porque olha lá no Mato Grosso, olha lá no Piauí, eles vão pegar, eles vão formar, na realidade, nós teríamos que formar mais jurisprudência, mas eu acho que pelo tamanho do nosso TRT, eu acho que a gente forma pouco. Eu acho que eles pegam mais de fora, entendeu? E estão formando pouco. Só que agora, como eu acho que mais juízes, uma mentalidade mais, né, para cima, entendeu? Aí eu acho que a gente vai formar. Mas eu acho que pelo tamanho do nosso TRT, a gente forma pouco jurisprudência. Tinha que formar bem mais. O desafio é o PJE. É o grande desafio. E eu acho que essa fase, que nem eu achei agora que a gente, alguns colegas, né, se dispuseram a ajudar uns aos outros, né, e outros que não queriam se dispor disso, que, né, tiveram que ser convocados. Eu acho que eles vão entender que esta ajuda que está sendo dada neste momento é só para melhorar a condição de trabalho de todo mundo. Porque eu quero acreditar mesmo que o PJE, ele veio para ficar, não tem volta, e só que é um negócio que a hora que a gente tiver só com ele, que não tiver mais com o processo físico, para a nossa cabeça vai ser uma coisa fantástica. Para a nossa cabeça, para o nosso físico, né? Porque fazer levantamento de processo não é fácil, né? Porque todo mundo fala, nossa, Margarete, como você é magrinha, eu faço levantamento de processo todo dia. Porque os processos não levitam. Isso é uma coisa que eu falei para um funcionário novo, que chegou na minha vara. Ele falou, mas escuta, mas eu fiz um concurso para analista, eu tenho que carregar processo? Tenho de dizer que eles não levitam, então, né, não tem perna, então tem que carregar a criatura, né, tem que carregar os filhinhos, né? Então, isso vai ser muito bom para todo mundo. O grande desafio neste momento é esse, é o PJE, que está tirando o sono de todo mundo. Eu tenho vários momentos, vários, mas uma das coisas que que mexeu muito, muito, muito comigo foi o primeiro elogio que a gente recebeu na primeira correição da primeira vara. Nossa, aquilo era a primeira correição que eu passava como diretora, né? Vindo da interdição, né? Então, aquilo, eu nem dormi pensando no desfecho, o que ia ser a ata da correição, né? Porque o doutor Ricardo, ele depositou todas as fichas dele em mim, ele acreditou em mim, então eu não podia, vou pisar no tomate justo agora, né?
Eu não queria, mas agora já que eu peguei no breu, vou colocar o negócio para frente. Nossa Senhora, quando foi esse elogio no Diário Oficial, eu nem acreditei. Chorei. Para mim foi muito, muito, muito importante. Eu achar que eu estava no caminho certo e que estava fazendo a coisa certa. Pense nessa criatura que já trabalhou no banco, já trabalhou na SAMAB, já trabalhou na polícia, já trabalhou na Secretaria da Fazenda. Esse é o lugar onde eu mais tempo fiquei. Então, isso aqui é a metade da minha vida, né? Quer dizer, então, isso tem muita importância no tribunal para mim. E é o que eu sempre falo, eu faço exatamente o que eu gosto de fazer. Estou fazendo exatamente o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ser diretora de secretaria, eu gosto de fazer o serviço que eu faço. Faço isso com muita dedicação, muito carinho, né? E é assim, estou aqui, é lógico que eu preciso do dinheiro, claro, né? Não tô, as coisas não vêm de graça para mim, só que eu estou aqui porque eu gosto de estar no tribunal, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, ele tem toda a importância. Então, uma das coisas importantes também para mim é o reconhecimento, primeiro, do tribunal ter me chamado para fazer parte, né, que virei personalidade, fiquei, nossa, achei o máximo. Aí vou receber a comenda de cavaleira do tribunal. Chorei que nem, nossa, porque o tanto que eu me dedico, entendeu? Ser reconhecida dessa maneira, nossa, é muito legal. É muito legal você ver que o tribunal tem esse reconhecimento com você. Sabe, da mesma maneira que aquele elogio foi muito bom, por quê? Porque ele te dá mais ânimo. Tudo isso fala, ó, eu estou sendo reconhecida, então tudo que eu estou fazendo, eles estão merecendo o que eu estou fazendo. A minha dedicação está sendo reconhecida. Né? Então, tudo que eu trabalhei de sábado e domingo e tal, feriados, tudo, para aquela primeira correção, eu não esperava, lógico, receber o elogio, mas eu esperava, né? Por exemplo, não achou nada de errado, né, e tal. Mas receber nada de errado e ainda receber o elogio, eles estão vendo que o que eu estou fazendo, estão reconhecendo aquilo que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo certo. Então, eu não sou só mais um número. Né? Que eu acho que é importante o tribunal mostrar para o funcionário que ele não é só um número. Né? Mostrar para aquele que se dedica que ele é importante, porque são os funcionários que fazem o tribunal. Né? Se ele é bom ou se ele é ruim, são os funcionários. Né? E a administração junto, né? E é isso.